Anne de Green Gables. Capítulo 23. Anne fracassa em uma questão de honra. Entretanto, do jeito que as coisas aconteceram, Anne teve de enfrentar mais do que 2 semanas de espera para conhecer a senhorita Stacy. Afinal, tendo decorrido quase um mês após o episódio do bolo de óleo de rícino, já havia passado da hora de a menina se meter em uma nova encrenca de algum tipo. É claro que os pequenos erros, como derramar distraidamente um balde cheio de leite azedo em uma cesta cheia de novelos de lã na despensa, em vez de dá-lo aos porcos no chiqueiro, ou andar na borda da ponte de troncos, durante os devaneios de sua imaginação, e cair no riacho, não estão sendo levados em conta aqui. Uma semana depois do chá na casa paroquial de Annabel deu uma festa. Pequena e para poucos convidados, Anne garantiu a Marilla. Só as meninas de nossa classe. As garotas se divertiram muito durante a reunião, e nada de desagradável aconteceu até depois do chá, quando elas se dirigiram para o jardim da família Belry, pois se cansaram dos jogos e estavam prontas para qualquer travessura atraente que se apresentasse, e que logo tomou a forma de desafio. Naqueles dias, o desafio era o entretenimento que estava na moda entre os jovens de Avonlea. Tinha começado a ficar popular entre os meninos, mas em pouco tempo conquistou as meninas também, e todas as bobagens realizadas em Avonlea naquele verão porque seus executores eram desafiados a fazê-las encheriam um livro inteiro. Primeiro, Carrie Sloane desafiou Ruby Gillis a subir até certa altura do velho e enorme salgueiro que havia diante da porta da frente da casa, o que Ruby Gillis, apesar do medo mortal das lagartas verdes e gordas que diziam, infestavam aquela árvore, e também, do pavor do que sua mãe faria se ela rasgasse o vestido novo de musselina, fez agilmente derrotando, portanto, a já mencionada Carrie Sloane. Em seguida, Josie P. desafiou Jane Andrews a dar a volta na casa pulando com a perna esquerda, sem parar nem colocar o pé direito no chão nenhuma vez, o que Jane Andrews corajosamente tentou fazer, mas desistiu na terceira curva e teve de admitir sua derrota. Por achar que o triunfo de Josie foi mais comemorado do que a boa educação permitia, Anne Shirley a desafiou a caminhar ao longo do topo da cerca que delimitava o lado leste do jardim. Ora, caminhar ao longo do topo de cercas é um ato que requer mais estabilidade e equilíbrio, tanto da cabeça quanto do calcanhar, do que pode supor alguém que nunca tentou fazer isso. Josie P., embora pudesse não possuir algumas qualidades que contribuem para a popularidade de uma pessoa, tinha um dom natural, inato e devidamente cultivado, para andar sobre o topo de cercas. Josie caminhou sobre a cerca no jardim da residência da família Belry com tanta calma e habilidade que pareceu que uma coisa tão simples como aquela nem valia um desafio. A façanha teve de ser recebida com admiração, pois a maioria das outras meninas, tendo sofrido várias más consequências das tentativas de andar sobre cercas, reconheciam o mérito de Josie P., que voltou para o chão com ar vitorioso, e lançou um olhar desafiador para Anne. Anne balançou suas tranças ruivas e disse: "Não acho que seja uma coisa tão maravilhosa andar um pouco sobre o topo de uma cerca baixa. Conheci uma menina em Marysville que podia caminhar sobre o cume de um telhado." "Não acredito nisso", Josie respondeu categoricamente. "Não acredito que qualquer pessoa seja capaz de andar no cume de um telhado. Você não conseguiria nunca." "Eu não conseguiria?" Anne exclamou sem pensar 2 vezes. "Pois então, eu te desafio a fazer isso", Josie falou em tom de provocação. "Eu te desafio a subir no telhado da cozinha da família Belry e andar sobre o cume." Anne empalideceu, mas sabia que tinha ficado suficientemente claro que só havia uma coisa a ser feita. Então, dirigiu-se imediatamente para uma escada encostada no telhado da cozinha, enquanto todas as meninas do 5º ano exclamavam em parte entusiasmadas, em parte assustadas. "Não faça isso, Anne", Diana suplicou. "Você vai cair e morrer." Não se importe com o que Josie P. falou. "Não é justo desafiar ninguém a fazer uma coisa tão perigosa." "Eu tenho de fazer, Diana. Minha honra está em jogo", Anne afirmou solenemente. "Vou caminhar sobre aquele cume ou morrer tentando. Se eu não sobreviver, você pode ficar com meu anel de contas peroladas." Anne subiu pela escada em meio a um silêncio estarrecedor, chegou ao topo do telhado, se equilibrou de pé sobre aquela base precária e começou a andar, temerosamente consciente de que estava desconfortavelmente no alto do mundo, e que andar sobre o cume de telhados não era uma tarefa na qual sua imaginação podia ajudar muito.
Entretanto, conseguiu dar alguns passos antes que a catástrofe ocorresse. Em seguida, vacilou, perdeu o equilíbrio, tropeçou, cambaleou e caiu, deslizando pelo telhado queimado pelo sol e despencando sobre um emaranhado de trepadeiras. Tudo isso antes que o círculo de meninas apavoradas lá embaixo pudesse soltar um grito simultâneo de terror. Se Anne tivesse caído do telhado pelo mesmo lado em que subiu, Diana provavelmente teria herdado seu anel de contas peroladas naquele local e naquele momento. Contudo, e felizmente, ela despencou pelo outro lado, onde o telhado se estendia sobre a varanda e terminava tão perto do chão que uma queda dali era algo bem menos sério. Mesmo assim, depois que Diana e as outras garotas correram desesperadamente ao redor da casa, exceto Ruby Gillis, que permaneceu chorando histericamente no mesmo lugar, como se estivesse grudada ao chão, elas encontraram Anne deitada, branca e imóvel, entre os destroços da trepadeira. Anne, você morreu? Diana gritou, ajoelhando-se ao lado da amiga. Oh, Anne! Anne querida, diga ao menos uma palavra, fale se você morreu. Para o imenso alívio de todas as meninas, e especialmente o de Josie P., que apesar de não ter imaginação, tinha sido dominada por visões horríveis de um futuro no qual seria conhecida como a garota que havia causado a morte prematura e trágica de Anne Shirley. Anne se sentou, ainda tonta, e respondeu sem muita certeza, se equilibrou de pé sobre aquela base precária e começou a andar. Não, Diana, não estou morta, mas acho que estou desmaiada. Onde? Soluçou Carrie Sloane. Oh, onde, Anne? Antes que Anne pudesse responder, a senhora Belry entrou em cena. Ao vê-la, Anne tentou ficar de pé, mas afundou novamente nos galhos da trepadeira, com um pequeno e agudo grito de dor. O que aconteceu? Onde você se machucou? A senhora Belry perguntou. Meu tornozelo, Anne gemeu. Oh, Diana, por favor, encontre seu pai e peça para ele me levar para Green Gables. Sei que nunca conseguiria andar até lá. E tenho certeza de que não daria conta de ir tão longe, pulando com uma perna só, se Jane não foi capaz nem de dar a volta na casa, saltando com a perna esquerda. Marilla estava no pomar colhendo maçãs de verão, quando avistou o Sr. Belry atravessando a ponte de troncos, em seguida subindo a colina, com a Sra. Belry a seu lado e uma grande procissão de meninas atrás deles. Nos braços o Sr. Belry trazia Anne, cuja cabeça estava apoiada suavemente em seu ombro. Naquele momento Marilla teve uma revelação. Com a súbita punhalada de medo que perfurou seu coração, ela percebeu o que Anne tinha passado a significar em sua vida. Antes disso, ela teria admitido que gostava de Anne, ou até que gostava muito de Anne. Mas agora Marilla soube, enquanto corria apressadamente pela encosta, que Anne era mais querida para ela do que qualquer outra coisa na terra. Sr. Belry, o que houve com a menina? Perguntou, ofegante e bem mais pálida e abalada do que a sensata e reservada Marilla tinha sido por muitos anos. A própria Anne respondeu, erguendo a cabeça. Não se assuste, Marilla. Eu estava caminhando sobre o topo do telhado e caí. Acho que torci o tornozelo. Mas, Marilla, eu poderia ter quebrado o pescoço. Vamos olhar para o lado bom das coisas. Quando lhe dei permissão para ir a essa festa, eu deveria ter imaginado que você faria alguma travessura desse tipo, disse Marilla, seca e rabugenta de novo, apesar de extremamente aliviada. Traga a Anne até aqui, por favor, Sr. Belry, e a coloque no sofá. Misericórdia! Acho que ela desmaiou. Era verdade. Dominada pela dor do ferimento, Anne teve mais um de seus desejos realizados. Havia desmaiado. Matthew, chamado às pressas no campo de colheita, foi imediatamente enviado em busca do médico, que veio logo e descobriu que o ferimento era mais sério do que todos tinham suposto. O tornozelo de Anne estava quebrado. Naquela noite, quando Marilla subiu ao sótão do leste, onde uma menina pálida estava deitada na cama, uma voz melancólica perguntou: Não está com muita pena de mim, Marilla? A culpa foi sua, disse Marilla, fechando a persiana e acendendo uma vela. É por isso mesmo que deveria sentir pena de mim, Anne falou. Pois pensar que a culpa é totalmente minha é o que torna tudo pior. Se eu pudesse culpar qualquer outra pessoa, eu me sentiria muito melhor. Mas o que a senhora teria feito, Marilla, se tivesse sido desafiada a andar no topo do telhado? Teria ficado no chão firme e seguro, e elas que fossem fazer desafios longe de mim. Que absurdo! Anne suspirou. Você é forte e independente, Marilla. Eu não sou. Na hora, só senti que não poderia suportar o desdém de Josie P. Ela teria zombado de mim pelo resto da vida.
e acho que já fui tão castigada que a senhora não precisa ficar muito zangada comigo. Afinal, não é nada bom desmaiar. E o médico me fez sentir muita dor quando colocou meu tornozelo na posição certa. Não vou poder andar por 6 ou 7 semanas, e vou perder muitas aulas com a nova professora. Quando eu puder voltar para a escola, ela já não vai mais ser novidade. E Gil, e todo mundo da classe vai estar mais adiantado do que eu. Oh, sou uma pobre mortal aflita. Mas vou tentar suportar tudo bravamente, se a senhora não ficar zangada comigo, Marilla. Está bem, não estou zangada, disse Marilla. Você é uma criança sem sorte, não há dúvidas quanto a isso. E como você mesma disse, vai sofrer sua punição. Agora tente comer um pouco do jantar. Oh, Marilla, mas não é uma sorte eu ter tanta imaginação? Anne argumentou. Ela vai me ajudar esplendidamente a enfrentar tudo isso, espero. O que as pessoas sem imaginação fazem quando quebram seus ossos? A senhora sabe, Marilla? Durante as tediosas 7 semanas que se seguiram, Anne teve bons motivos para louvar sua imaginação muitas vezes e muito frequentemente. Mas ela não contou apenas com isso, pois recebeu várias visitas, e nem um dia se passou sem que uma ou mais alunas da escola entrassem para trazer flores e livros e para contar a ela todos os acontecimentos do mundo juvenil de Avonlea. Todos têm sido tão bondosos e gentis, Marilla, Anne suspirou alegremente no dia em que pôde pela primeira vez andar mancando pelo quarto. Não é muito agradável ficar de cama, mas existe um lado bom nisso, Marilla. A gente descobre quantos amigos tem. Ora, até o superintendente Bell veio me ver, e descobri que na verdade ele é um homem muito bom. Não é uma alma irmã, claro, mas mesmo assim, gosto dele e lamento muito ter criticado suas preces. Agora, acredito que ele realmente quer dizer tudo aquilo, só que criou o hábito de falar como se não estivesse sendo sincero. Ele poderia superar isso se fizesse algum esforço. Eu dei a ele uma sugestão boa e simples. Falei sobre o quanto eu tento fazer o que posso para tornar minhas pequenas orações particulares mais interessantes. O Sr. Bell me contou tudo a respeito de quando ele próprio ainda era um menino e quebrou o tornozelo. É tão esquisito pensar nele como um menino. Acho que minha imaginação também tem limites, porque não consigo visualizar isso. Quando tento imaginá-lo como um garoto, até o vejo pequeno, mas com os bigodes grisalhos e os óculos que ele usa na escola dominical. Porém, é tão fácil imaginar a senhora Allan como uma garotinha. Ela veio me ver 14 vezes. Não é algo para se orgulhar, Marilla, se pensarmos que a esposa de um pastor tem tantas ocupações? E é uma pessoa tão alegre durante as visitas. Nunca me disse que a culpa foi minha e que ela esperava que eu tivesse me tornado uma garota melhor depois do que aconteceu. A senhora Lynde me falou isso em todas as vezes que veio me ver, e disse de uma forma que me fez sentir que ela até poderia ter esperança de que eu me tornasse uma menina melhor, mas que ela não acreditava que isso era possível. Até Josie P. veio me ver. Eu a recebi o mais educadamente que pude, porque acho que ela se arrependeu de ter me desafiado a andar no cume de um telhado. Se eu tivesse morrido, ela teria de carregar um fardo muito pesado de remorso por toda a sua vida. Diana tem sido uma amiga muito fiel. Ela passa aqui todos os dias para me animar. Mas, vou ficar muito feliz quando puder ir à escola, porque ouvi coisas tão interessantes sobre a nova professora. Todas as garotas acham que ela é perfeitamente meiga, e Diana diz que ela tem o cabelo claro, e que é o mais bonito e encaracolado que existe, e que seus olhos são fascinantes. Ela se veste lindamente, e suas mangas bufantes são maiores do que as de qualquer outra pessoa em Avonlea. De 2 em 2 semanas, ela organiza recitais na sexta-feira à tarde, e todos têm que declamar uma poesia ou participar de um diálogo. É simplesmente maravilhoso pensar nisso. Josie P. disse que odeia, mas sei que é porque ela tem pouca imaginação. Diana, Ruby Gillies e Jane Andrews estão preparando um diálogo chamado Uma Visita Matinal para a próxima sexta-feira. Nas tardes das sextas em que não organiza recitais, a senhorita Stacy leva todos os alunos da classe para o bosque, para terem uma aula no campo. Eles estudam samambaias, flores e pássaros. Além disso, fazem exercícios físicos todos os dias de manhã e à tarde. A senhora Lynde disse que nunca ouviu falar dessas inovações, e que tudo isso só pode ser porque ela é uma professora, e não um professor. Mas eu penso que essas atividades devem ser esplêndidas e acredito que vou descobrir que a senhorita Stacy é uma alma irmã. Uma coisa está nitidamente clara, Anne, Marilla afirmou,
E essa coisa é que sua queda do telhado da cozinha da família Belry definitivamente não machucou sua língua.